E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de T. Harv Eker para desvendar uma coisa. Por que o sucesso financeiro parece ter menos a ver com o que a gente faz e muito mais com o que a gente pensa? A ideia central é que, para mudar a nossa situação financeira, primeiro a gente precisa arrumar a casa aqui dentro, no nosso mundo interior. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Muita gente se sente frustrada, trabalha duro, se esforça e parece que não sai do lugar. Segundo Eker, a resposta não está no que a gente faz, mas em como a nossa mente foi programada para pensar sobre dinheiro. Então vamos ao primeiro grande conceito. A ideia de que o nosso mundo externo, o que a gente vê e vive, é só um reflexo do nosso mundo interno. Tudo que é visível, na verdade, vem do que é invisível. E essa metáfora aqui é simplesmente perfeita para ilustrar isso. Pensa só, os nossos resultados financeiros, a grana na conta, são os frutos. Mas eles são gerados pelas nossas raízes, que são as nossas crenças e pensamentos lá no subconsciente, muitas vezes formados sem que a gente nem percebesse. Esse conjunto de crenças é o que o autor chama de modelo de dinheiro. É como se fosse um termostato financeiro. Ele está ali ajustado para um certo nível de conforto e, a menos que seja reprogramado, ele sempre vai puxar a gente de volta para aquela configuração inicial. Tá, mas como é que esses pensamentos internos se transformam em resultados concretos no mundo real? Existe um mecanismo por trás disso, um passo a passo de como essa construção toda acontece? Vamos dar uma olhada. A fórmula é essa aqui, o chamado processo de manifestação. Tudo começa com a programação que a gente recebeu principalmente na infância. Essa programação molda os nossos pensamentos, que geram sentimentos. Esses sentimentos nos levam a agir de certas maneiras, e são essas ações que produzem os nossos resultados. É um efeito dominó. O ponto crucial aqui é o seguinte: se os resultados não estão legais, não adianta focar só em mudar as ações e em trabalhar mais. É preciso voltar lá no começo de tudo, na programação original. É lá que a verdadeira mudança começa a acontecer. Agora a gente entra no coração do livro. O autor argumenta que pessoas ricas pensam de uma forma fundamentalmente diferente. Ele chama esses padrões de arquivos de riqueza. E a boa notícia é que eles podem ser aprendidos, como se a gente estivesse instalando novos aplicativos na nossa mente. E a primeira grande diferença está na responsabilidade. A mentalidade rica assume o controle, o papel de criador da própria realidade financeira. É pegar o volante da vida. Já a mentalidade de escassez se vê como vítima das circunstâncias, senta no banco do passageiro e espera que as coisas aconteçam. E como é que se identifica essa mentalidade de vítima? Existem 3 comportamentos muito claros: culpar os outros, a economia ou o governo, justificar a falta de sucesso com desculpas e reclamar constantemente. O autor é bem direto. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Onde a gente coloca o nosso foco determina o que a gente encontra. Enquanto uma mentalidade vê potencial de crescimento e recompensa, a outra só enxerga o risco, a possibilidade de perda e todos os motivos para não agir. É um jeito completamente diferente de olhar para o mesmo cenário. O sucesso não é sobre evitar problemas, porque, sejamos sinceros, eles sempre vão existir. O segredo é crescer como pessoa, a ponto de se tornar maior do que qualquer desafio que apareça. O foco é no crescimento pessoal, não na ausência de problemas. Essa distinção aqui é fundamental. Quem busca segurança troca tempo por um salário fixo, o que acaba limitando o potencial de ganho. Já a mentalidade rica busca criar valor e ser remunerada por isso, quebrando essa ligação direta entre horas trabalhadas e renda. Pessoas com mentalidade de escassez acham que precisam escolher ou dinheiro ou felicidade, ou uma carreira de sucesso ou tempo com a família. A mentalidade de abundância busca uma forma de ter as duas coisas. A pergunta não é o que eu escolho, mas sim como eu posso ter ambos. Bom, identificar os padrões é o primeiro passo. Agora, vamos para a solução. Como é que a gente pode, ativamente, reajustar essa configuração interna para alcançar novos resultados? Relembrando o conceito do termostato financeiro. Se ele está programado para 22 graus, mesmo que a temperatura suba para 30 por um momento, o ar-condicionado vai trabalhar para trazer de volta aos 22. A única forma de mudar o resultado de verdade é ir lá e reajustar essa programação. E uma das ferramentas mais poderosas para essa reprogramação são as declarações. Não confunda com afirmações positivas.
Uma declaração é um anúncio formal da intenção de adotar uma nova maneira de pensar e de ser. É dar um comando claro para o subconsciente. E essa aqui é a declaração que resume a ideia central de tudo. Repeti-la com convicção ajuda a reforçar no subconsciente que o poder de criar realidade financeira está dentro da gente, começando pelos nossos pensamentos. A consciência e as declarações são essenciais, mas nada se manifesta no mundo real sem o último e mais crucial componente. A mudança interna precisa ser seguida por passos concretos no mundo externo. E aqui estão algumas das ações mais importantes propostas no livro. Gerenciar bem o dinheiro, mesmo que seja pouco, cria o hábito. Agir apesar do medo quebra a paralisia. Focar no patrimônio líquido é o verdadeiro jogo da riqueza. Cada uma delas é a aplicação prática daqueles arquivos de riqueza que a gente viu. Essa frase diz tudo. A ação é o que transforma a intenção em realidade. É o que faz com que as mudanças na nossa mente se materializem como resultados financeiros que a gente pode ver e sentir. Sem ação, todo o trabalho interno fica só no campo das ideias. E para terminar, fica uma reflexão. De todos esses padrões que a gente conversou, qual deles parece mais familiar? Identificar essa única crença limitante pode ser o ponto de partida para uma transformação financeira completa. O que aconteceria se esse único arquivo mental fosse reescrito?